Feche os olhos por apenas 3 segundos. Imagine que você está parada na beira de um precipício. E lá embaixo não está apenas o seu próprio destino, mas a sobrevivência de cada pessoa que você já amou. Uma única palavra dos seus lábios poderia salvar todos eles, ou selar a condenação deles para sempre. Foi exatamente aí que uma jovem chamada Esther se encontrou, há mais de 2.500 anos, segurando o peso do futuro de uma nação inteira em suas mãos trêmulas. Você conhece aquele sentimento quando está prestes a falar sobre algo que realmente importa, mas seu coração bate tão forte que você mal consegue respirar? Quando você sabe que ficar em silêncio pode ser mais seguro, mas falar pode mudar tudo. Esther conhecia esse sentimento melhor do que ninguém, porque ela estava prestes a fazer uma escolha que ecoaria pelos livros de história por milhares de anos. Visualize isto: o império mais poderoso que o mundo já havia visto, estendendo-se desde os mercados movimentados da Índia até as praias banhadas pelo sol da Etiópia. No seu coração estava o rei Assuero, governante de 128 províncias, um homem cujo único decreto poderia remodelar a vida de milhões. Mas até reis cometem erros, e este rei estava prestes a cometer um que quase apagaria todo um povo da existência. Aqui está o que a maioria das pessoas não percebe sobre poder. Não se trata apenas de quem senta no trono. Se trata de quem sussurra no ouvido do rei quando o palácio fica silencioso, quem captura sua atenção quando somente vagueia, em quem ele confia quando o peso das decisões se torna insuportável. E às vezes, apenas às vezes, essa pessoa é alguém que ninguém espera. Alguém que começou como uma estranha. Alguém que teve que esconder sua verdadeira identidade apenas para sobreviver. Esther não nasceu na realeza. Ela não foi criada em salões de mármore nem foi ensinada a arte sutil da política da corte desde a infância. Ela era órfã, criada por seu primo mais velho, Mordecai, depois de perder seus pais ainda muito jovem. Pense nisso por um momento. Esta mulher que um dia seguraria o destino das nações em suas mãos, começou a vida sem nada além do amor de um parente que escolheu ver potencial onde outros poderiam ter visto apenas mais uma boca para alimentar. Mas é aqui que a história fica interessante, onde o destino começa a tecer seus fios invisíveis. Quando a rainha Vasti se recusou ao comando do rei de se exibir diante de seus convidados embriagados, um momento de desafio que lhe custou tudo, o reino de repente precisava de uma nova rainha. Não seria qualquer mulher. Eles precisavam de alguém bonito o suficiente para capturar o coração de um rei, sábia o suficiente para navegar pelas águas traiçoeiras da vida no palácio e forte o suficiente para suportar o peso de uma coroa. Respire fundo e imagine ser escolhida entre milhares de mulheres, arrancada da obscuridade e lançada em um mundo onde cada olhar carrega significado, onde cada palavra poderia ser sua última, onde você deve esconder a própria essência de quem você é apenas para permanecer viva. Porque foi exatamente isso que Esther teve que fazer. Ela não podia revelar que era judia. Não em um mundo onde ser diferente muitas vezes significava estar morta. Por vários anos, ela desempenhou seu papel perfeitamente. A bela rainha, a amada do rei, vivendo em luxo enquanto mantinha seu segredo mais profundo trancado. Mas você sabe como a vida funciona, não sabe? Justo quando você pensa que encontrou seu espaço seguro, justo quando você pensa que finalmente pode respirar aliviada, tudo muda em um único momento. Entre Amã, um homem cujo ego só era igualado por sua crueldade, cuja sede por honra o levaria a tentar um genocídio. Quando Mordecai se recusou a se curvar diante dele, a raiva de Amã não parou em um só homem. Oh, não. Sua mente distorcida concebeu algo muito mais horrível. Se um judeu não o honraria, então todo judeu no reino pagaria o preço final. Você consegue sentir o peso daquele momento? Imagine Esther recebendo a notícia de que seu povo, cada homem, mulher e criança que compartilhava sua herança, havia sido marcado para a morte. Que em apenas 11 meses, soldados iriam de casa em casa, realizando um massacre que faria a própria terra chorar. E ela,
sentada em seu palácio, usando sua coroa, poderia ser a única pessoa em todo o império com alguma chance de impedir isso. Mas aqui está o detalhe que faz seu estômago cair. Aproximar-se do rei sem ser convocada era punível com a morte. Nem mesmo rainhas eram imunes a esta lei. Mesmo a mulher que compartilhava sua cama, que usava seu anel, que havia conquistado seu coração, poderia ser executada pelo simples ato de entrar em sua presença sem convite. A única exceção, se ele estendesse seu cetro de ouro, concedendo misericórdia ao visitante não convidado. Agora, pause bem aqui e realmente sinta isso comigo. Você está segurando as vidas de centenas de milhares em suas mãos. Mas agir significa que você pode morrer antes mesmo de poder falar as palavras que poderiam salvá-los. Isso não é um filme onde o herói sempre sobrevive. Esta era a vida real, onde reis tinham poder absoluto, e nem mesmo o amor poderia garantir misericórdia. É aqui que eu preciso que você realmente se conecte com essa história, porque aposto que você já enfrentou momentos em que teve que escolher entre seu conforto e fazer o que é certo. Talvez não situações de vida ou morte, mas momentos em que falar poderia custar-lhe algo precioso. O que você teria feito no lugar de Esther? Você teria ficado em silêncio em sua gaiola dourada ou arriscado tudo por pessoas que talvez nunca soubessem seu nome? Se você está achando esta história tão envolvente quanto eu e quer mergulhar mais fundo nessas narrativas antigas que ainda falam aos nossos corações hoje, clique naquele botão de inscrever-se agora mesmo. E aqui está algo sobre o qual estou curioso. Deixe um comentário e me conte sobre uma vez em que você teve que escolher entre segurança e defender o que é certo. Eu leio cada comentário e genuinamente quero saber como é a coragem na sua vida. Porque é disso que se trata realmente, a coragem que vive dentro de todos nós, esperando o seu momento para brilhar. O momento de Esther chegou quando Mordecai lhe enviou uma mensagem que mudaria tudo. Não penses que por estares na casa do rei escaparás, só tu, entre todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virão para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. Esther 4, 13 e 14. Para tal tempo como este. Deixe estas palavras penetrarem em sua alma por um momento. Às vezes passamos tanto tempo nos perguntando por que estamos onde estamos, por que recebemos certas oportunidades, certas plataformas, certas vozes. Mas e se? E se tudo o que você experimentou, cada porta que se abriu, cada habilidade que você desenvolveu tem estado preparando você para um momento que está chegando? Um momento em que sua voz será exatamente o que o mundo precisa ouvir. Esther fez sua escolha com palavras que ainda me arrepiam. Vai, ajunta a todos os judeus e jejuai por mim. Eu e minhas servas também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Se perecer, pereci. Esther 4, 16. Mas ela não foi imprudentemente. Ela pediu 3 dias de jejum e oração, compreendendo que algumas batalhas requerem mais do que coragem. Elas requerem intervenção divina. Quando aqueles 3 dias terminaram, Esther vestiu suas vestes reais e entrou no pátio do rei. Imagine aquela caminhada. Cada passo poderia ser seu último, cada respiração poderia ser sua final. Os cortesãos ficaram em silêncio. O rei olhou para cima, e naquele momento que se estendeu como uma eternidade, ele estendeu seu cetro de ouro. Quando o rei viu a rainha Esther, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esther o cetro de ouro. Esther 5, 2. Mas a genialidade de Esther não estava apenas em sua coragem, estava em sua estratégia. Em vez de revelar imediatamente o plano de Hamã, ela convidou tanto o rei quanto Hamã para um banquete particular. Então, naquele banquete, ela os convidou para outro no dia seguinte. Ela entendia algo profundo sobre a natureza humana.
A curiosidade é uma das forças mais poderosas do universo. O rei passou 2 dias inteiros se perguntando o que sua amada rainha queria lhe dizer. No segundo banquete, com o vinho fluindo e a atmosfera perfeita, Esther finalmente revelou seu segredo. Ela era judia e Hamã havia manipulado o rei para assinar uma sentença de morte para ela e todo o seu povo. Então respondeu a rainha Esther: Se tenho alcançado graça aos seus olhos, ó rei, dá-me a minha vida como a minha petição e o meu povo como o meu desejo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Esther 7, 3-4. A revelação não apenas chocou o rei, ela o despedaçou. A mulher que ele amava, a rainha que ele estimava, pertencia ao próprio povo que ele havia, sem saber, condenado à morte. A fúria do rei ao ser enganado foi rápida e absoluta. Hamã, que havia construído uma forca de 22 metros para enforcar Mordecai, encontrou-se executado na própria estrutura que havia construído para a morte de outro homem. Mas aqui está o que é verdadeiramente notável. O decreto original não podia ser revertido, porque a lei persa era imutável. Então, em vez disso, um novo decreto foi emitido, dando aos judeus o direito de se defender e lutar contra qualquer um que tentasse prejudicá-los. O dia que deveria ser um massacre se tornou um dia de vitória. As pessoas que deveriam ser vítimas se tornaram vitoriosas. E tudo isso aconteceu porque uma mulher decidiu que o seu conforto importava menos do que a justiça, que sua segurança importava menos do que salvar vidas, que seu segredo importava menos do que a sobrevivência do seu povo. Antes de você ir, quero que você saiba que esta comunidade que estamos construindo aqui não é apenas sobre histórias antigas. É sobre como essas verdades atemporais se conectam com sua vida hoje. Se esta história mexeu com algo em seu coração, se ela te lembrou de sua própria força, se ela te deu esperança para seu próprio momento de coragem, por favor, se inscreva e se torne parte da nossa família. Compartilhe suas próprias histórias de coragem nos comentários. Aquela vez em que você falou quando outros ficaram em silêncio, o momento em que você escolheu agir apesar do seu medo, ou até mesmo aquela vez que você gostaria de ter sido mais corajoso. Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. E se este vídeo te lembrou que você é mais forte do que pensa, que sua voz importa mais do que você imagina, que você pode estar aqui para tal tempo como este, deixe aquele like e me conte o que a coragem de Esther ensinou sobre a sua própria coragem. Porque é disso que estamos realmente falando aqui. Não apenas história antiga, mas a jornada do herói em que todos estamos, a coragem que todos carregamos, e os momentos que estão esperando por nós para darmos um passo à frente e mudarmos o mundo, uma escolha corajosa de cada vez. Fiquem na paz de Deus até o próximo vídeo. Pense nos efeitos cascata daquele único ato de coragem. Porque Esther escolheu arriscar tudo, o povo judeu sobreviveu. E porque eles sobreviveram, eles preservaram sua fé, suas tradições, suas histórias. Sem a coragem de Esther, talvez não houvesse povo judeu para dar à luz os profetas, nenhuma cultura judaica para influenciar o mundo, nenhuma contribuição judaica para a ciência, filosofia, medicina e artes que enriqueceram a humanidade por milênios. Mas aqui está o que mais me comove nesta história. Esther não começou corajosa. Ela começou assustada, escondendo quem ela era, tentando se misturar e ficar segura. A coragem não era seu estado natural, foi sua escolha consciente. Ela sentiu o medo e escolheu agir mesmo assim. Ela contou o custo e decidiu que algumas coisas valem a pena mover por elas. Você e eu podemos não enfrentar a ameaça de execução por falar, mas todos nós enfrentamos momentos em que devemos escolher entre conforto e coragem, entre se esconder e se levantar, entre jogar pelo seguro e arriscar tudo pelo que sabemos ser certo. A história de Esther nos lembra que às vezes as pessoas mais comuns são colocadas em circunstâncias extraordinárias, não por acidente, mas por um propósito que podemos não entender até que o momento chegue. A festa de Purim, celebrada pelo povo judeu ao redor do mundo todos os anos,
comemora a coragem de Esther e a libertação que se seguiu. É um lembrete de que mesmo quando as coisas parecem sem esperança, mesmo quando as chances parecem impossíveis, mesmo quando você se sente completamente impotente, às vezes uma voz, levantada no momento certo, pode mudar todo o curso da história. Então, enquanto fechamos esta jornada incrível pela história de Esther, quero deixá-lo com este pensamento. Você pode estar exatamente onde está, com exatamente a influência que tem, com exatamente a voz que lhe foi dada, para tal tempo como este. Se o momento pode estar chegando, não para salvar uma nação, talvez, mas para salvar o dia de alguém, a esperança de alguém, o futuro de alguém. E quando este momento chegar, espero que você se lembre da jovem que entrou no pátio de um rei, sabendo que poderia morrer, mas acreditando que algumas coisas valem o risco.